Eu tenho uma mensagem para você do alto. O inimigo vai lutar para você não ouvir essa mensagem, mas seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Você que está aí, vamos vigiar, porque surgirão muitos falsos profetas e muitas igrejas abertas, ministérios, Mas muitos confiam que estatuto salva, estatuto de pastores que deixaram ir, colocaram no seu ministério, vão salvar. Não salva. O que salva o homem é a palavra de Deus. O estatuto verdadeiro é o que salva, é a palavra de Deus. Hoje eu vou falar do novo Espírito, o novo Jesus e o novo Evangelho, sem ser o verdadeiro. O que está escrito aqui, todos os homens serão julgados, todos, mulheres, homens, anciões, todos serão julgados com a palavra de Deus. Mas antes, quero ler aqui para vocês o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O outro Evangelho, o outro Cristo e o outro Espírito. Muitas dominações, ministérios estão trazendo no meio do povo heresias, engano para ganhar dinheiro. Não estão preocupados com a salvação de ninguém. A porta é larga e muitos heresias, falsos profetas ali enganando milhares de crentes, pessoas que estão sendo enganadas, principalmente esses que estão entrando e aceitando nessas dominações. A Bíblia diz, meus irmãos, que o novo Evangelho ele traz dúvida para muitas pessoas. O novo Evangelho de hoje ele traz portas cheias de manjares. O novo Evangelho ele traz uma porta muito larga, que as pessoas ficam à vontade e pensam que vão ir para o céu, pensam que vão ser salvos da maneira deles. Esses falsos pastores que entraram agora nessa geração, uma geração perversa, uma geração corrupta, uma geração que está contaminada com a tecnologia de hoje, e muitos crentes e pastores e pastoras e missionários, bispos, apóstolos estão entrando nessa porta larga, porta estreita, não, porta larga. E a Bíblia diz que Jesus, usando Paulo em Coríntios, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, a Bíblia diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, nós temos que se afastar desses pregadores falsos, da porta larga, que diz que isso não faz mal, que Jesus só quer o coração e continua sempre com o mundo, sempre com as coisas que o inimigo oferece lá fora, que a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, o pecado lá fora. A Bíblia diz que aquele que serve dois senhores não tem salvação. Tem pessoas que quando aceitou Jesus pela primeira vez, continuou no pecado. Por quê? Não largou o costume das coisas que o mundo oferece. Quando a pessoa aceita Jesus no Evangelho verdadeiro, da porta estreita, ele tem que ter mudança, ele tem que ter renúncia, ele tem que ter a obediência ao Evangelho que está escrito na palavra de Deus. Se nós não viver o que está escrito na Bíblia, nós somos condenados naquele dia, porque a Bíblia fala que o Evangelho de Cristo verdadeiro, ele traz porta estreita para levar o homem para o céu, não pode andar igual o mundo. Muitos apóstolos aqui escreveram pelo Espírito Santo que aquele que
ama o mundo, o amor de Deus não está nele. João capítulo 2, versículo 15. E outros apóstolos deixou também escrito, né, como Tiago capítulo 4, verso 4, aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, e aquele que continuar a ser amigo do mundo constituir-se inimigo de Deus. Então, você que serve na porta estreita, o evangelho verdadeiro, um espírito de liberdade, um espírito de salvação, que é o Espírito Santo, que tem uma porta estreita para levar você para o céu, esse é o verdadeiro. O evangelho da salvação não é um evangelho fácil, não. A Bíblia diz que aquele que serve a Cristo padecerão provas. Então, você que está aí agora me assistindo, põe a sua vida no altar, procura um ministério de doutrina, o ministério da porta estreita, porque a Bíblia diz que muitos pastores, rebanho, nações vão ser julgados pelas suas obras, o que eles fizeram. Feliz é aqueles que estão na obra, uma obra verdadeira, uma obra da porta estreita, aonde não se corrompeu com o pecado do mundo, com a tecnologia de hoje, com heresias que estão lançando nas redes sociais. Muitos estão sendo enganados por muitos falsos profetas. E nessa manhã eu deixo uma alerta para a igreja. Vamos orar mais, jejua, busca o Senhor para que Ele venha revelar para você a verdadeira palavra. Porque a Bíblia diz aqui, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou receber outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis naquele dia. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, ali vai abrir os livros para julgar nações. Quais são esses livros? A Bíblia. Aquele que estiver adequado, aquele que estiver no caminho certo, aquele que não abandonar o mundo, a vaidade, as coisas que o inimigo nos oferece, como nós antes de aceitar Jesus, antes de ser crente, nós fazíamos a vontade da carne, tudo nós fazia. Hoje não podemos fazer mais essas coisas. O que nós temos que fazer hoje? Culto, oração, evangelizar, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus fora do tempo, antes do tempo. Nós temos que estar ali pregando a palavra de Deus sem cessar, porque Jesus está voltando. E muitas pessoas hoje ele põem o seu espaço com as coisas materiais, com alguns estão participando com as coisas do mundo que faziam antes, nunca foram transformados, foram só batizados nas águas, mas nunca teve uma transformação do Espírito. Então vamos abraçar o Espírito da verdade. Vamos abraçar Jesus com amor, O Evangelho com a porta estreita, lutando, pregando a verdadeira palavra, para que no dia que o Senhor for julgar nós teremos a salvação com a retidão, com a verdade. E nessa manhã eu deixo para vocês essa mensagem. Ouça. Não saia da presença do Senhor na porta estreita, continua pregando a verdadeira palavra, se afaste do erro, do pecado, ama só um Senhor, que é Jesus. Porque se você amar o mundo, você está deixando o diabo feliz. Mas se você amar Jesus, você está ali sofrendo ali, junto com aqueles irmãos que é fiel contigo, as irmãs que vivem em oração, que se desviam do pecado, da vaidade. Esses aí são verdadeiros da porta estreita. Esses aí estão pregando o verdadeiro Jesus, uma palavra verdadeira que está escrito aqui. Se você não obedecer conforme que a Bíblia diz, vai sofrer naquele dia, diante do Senhor, um julgamento que será feito para aqueles que desobedeceram. E para aqueles também que for fiel, vai estar ali junto com as ovelhas que foram fiel a Deus, vai ter galardão, bênçãos e vitórias. E aqueles que tiveram um evangelho falso e não guardaram o estatuto verdadeiro, a palavra de Deus, serão julgados e vão ter a sentença da perdição, da destruição, naquele dia. Deus abençoe vocês, vamos estar preparados com Jesus, vamos orar, Jesus está voltando para encontrar com Ele. Amém? A paz do Senhor.